Seja muito bem-vinda à aula de fome emocional. Hoje nós vamos falar sobre comida e emoção, como essas coisas estão muito intrinsecamente ligadas. Eu quero explicar o contínuo do comer emocional, ou seja, quais são os níveis de intensidade que isso pode acontecer. Eu quero te falar de gatilhos emocionais, o que contribui para o comer emocional, o que pode ser feito, certo? Que eu acho que é isso que mais importa. Quando a gente entende o que contribui, quais são os gatilhos, o que a gente faz então, como começar e alguns pontos importantes, alguns recados que eu quero passar. A primeira coisa que eu queria te falar é que comida e emoção, como eu acabei de te falar, elas são sempre muito ligadas desde o primeiro momento em que você aceitou o peito da sua mãe ou uma mamadeira para parar de chorar. Ou seja, você conseguiu um alento, certo, na comida, e você parou de chorar. E isso, ele foi reforçado na sua vida a cada vez que você ganhou um sorvete, ganhou um bombom, porque você caiu na rua, ralou o joelho, ou mesmo quando você ganhou uma saída ao McDonald's, por exemplo, para celebrar um 10 que você tirou na prova. Então, isso vai sendo reforçado ao longo da vida. Então, as experiências que a gente tem ao longo da vida, elas são as principais, as significativas, as pessoas importantes, os momentos importantes, eles são sempre celebrados e tem comida associada a eles, normalmente. Os machucados são curados com comida, então ela entra como uma fonte de celebração e também de cura, né, de alento pra gente. Tanto que, hoje em dia mesmo, se você parar e se você pensar numa coisa que você gosta muito de comer, você é transportado para aquele momento que você vivia com a sua avó, no parque, com o seu pai, com a sua mãe ou com os seus amiguinhos. Você tem, geralmente, momentos felizes associados com comida. E ela tem esse poder mesmo porque, como eu coloquei, comida ela é amor, ela é conforto, ela é recompensa e também ela é um amigo muito legal. Ela é uma ótima amiga, ela é acessível e, infelizmente, às vezes, ela pode se tornar a sua única amiga. Nos momentos difíceis, nos momentos de dor ou de solidão, e aí que é o problema, aí que mora o perigo, certo? Ela ser o seu único conforto. E isso sim começa a ser problemático. Dito isso, você já deve ter me ouvido falar isso em algum momento, porque eu falo isso sempre, que tudo que a gente faz é que pra gente se sinta de alguma forma, ou que a gente evite se sentir de alguma forma. Ou seja, quando eu tomo café porque eu gosto, eu quero sentir prazer sensorial, e também porque eu quero ficar mais energizada. Então, são duas coisas que eu busco sentir quando eu tomo café. Quando eu, não, eu, se eu evito tomar café, é porque eu quero dormir. Então, eu quero ter sono, quero sentir sono. Se eu não tomo, eu me sinto drenada, me sinto mais cansada. Percebe? A gente usa a comida, no caso, tudo, na verdade, que a gente faz, para que a gente se sinta de uma forma fisicamente ou emocionalmente. Dito isso, a comida, gente, sempre tem apelo emocional. 100% das vezes. É só você pensar nos comerciais de comida. É só você pensar nas fotos do Instagram. Aquilo que está sendo apresentado não é comida, certo? É um estilo de vida. Aquilo que está sendo apresentado, ela é uma emoção, é você ver a pessoa feliz comendo, ou você ver o conforto da pessoa quando ela toma aquele chazinho quente, é você ter o apelo, ou mesmo de magreza, certo? Você ter essa percepção de que aquela refeição saudável dá um corpo mais magro, e por isso a pessoa é feliz, sabe? Que na verdade não passa de uma ilusão, mas vende muito bem, acredite. Nessa aula, eu vou usar o comer emocional e a forma emocional como sinônimos, tá bom? Tem algumas diferenças às vezes, mas é mais uma questão de semântica mesmo. E as abreviações também eu vou usar essas duas. Em linhas muito simples, o comer emocional, então, ele é uma tendência de comer em respostas a emoções negativas ou desconfortáveis, tá bom? A gente tem uma série de estudos que comprovam uma tendência desse comer, certo? Uma correlação positiva com o IMC, que é, né, o grau de massa corporal, o índice de massa corporal, o tamanho da circunferência abdominal, diretamente proporcional à tendência de comer para aliviar emoções, e também porcentagem de gordura em mulheres e homens. O comer emocional, ele é já também provado que ele é um preditor de sobrepeso maior do que comer por estímulos externos. Ou seja, se eu tenho um hábito de comer para suprimir emoções, no caso que seja, ou simplesmente pelo prazer sensorial, gratificação sensorial o tempo todo, eu tenho uma chance maior de ganhar peso do que uma pessoa que simplesmente ela viu um bolo e comeu.
certo? Foi um estímulo externo que fez com que ela comesse. Não foi uma emoção negativa que fez com que ela comesse. E ela é prevalente, ou seja, ela está presente em adultos obesos, pessoas com transtornos alimentares e comedores contidos, que é o caso das pessoas que geralmente passam por esse programa ou, né, em algum momento vive de dieta ou que tenta controlar a ingestão de comida para controlar peso, certo? É contido até o momento que a gente não consegue conter, certo? Porque a gente é humano. Mas um comedor contido nesse sentido, de que ele vive se restringindo, seja física ou mentalmente, se culpando, por exemplo, quando come. Então, esse daqui é o contínuo do comer emocional, que ele começa com uma simples gratificação sensorial. Eu estou tomando um café porque é gostoso, tá bom? Eu quero sentir prazer. Ele passa pelo conforto, ou seja, daquela ideia de que você vai ser reconfortada com comida, porque você tá tendo um dia difícil, ou simplesmente você machucou alguma coisa, está se sentindo dor, você quer um chazinho, certo? Você quer se sentir confortada. Uma distração, por exemplo, para passar o tempo enquanto você espera uma reunião, ou realmente para ter alguma coisa para fazer naqueles momentos que você não tem nada para fazer, sabe? Sedação é naquela ideia de você realmente tentar escapar da realidade, ou seja, você realmente tentar sair da sua vida, da sua realidade por um tempo. Então você come até você se sentir sedado. Isso pode ser feito com álcool, pode ser feito com outras atividades, certo? Que você tenha a perda de sensibilidade da sua vida, porque a vida está muito, muito chata, muito difícil, alguma coisa assim. E o sentido de punição é aquele extremo, que eu falei assim, é um extremo em termos de intensidade, certo? O sentido de punição pode ser ou uma compulsão, ou uma coisa realmente punitiva, quando a pessoa come grandes quantidades de comida de forma quase agressiva, porque ela tá é uma forma de penitência. E isso leva ao ódio por comida. Ao mesmo tempo que a pessoa odeia comida, ela é dependente, certo? Então isso daqui é um grau bem extremo, mas veja bem, todas essas fases, elas têm origem no mesmo problema, certo? Que é evitação de realidade ou fuga de emoções. Então, não pode ser uma bolachinha para matar o tempo, ela pode não parecer uma gratificação sensorial, um comer emocional, pode ser só gostoso, mas não é fisiológico. Então, se não é fisiológico, é outra coisa. E outra coisa, a gente coloca tudo na cesta do emocional. Pelo menos eu faço isso. Então, não importa se é uma bolachinha ou se é uma crise de compulsão, todas elas têm a mesma origem, certo? E todas elas merecem atenção. Dito isso, gatilhos emocionais. Ou seja, se você precisa de uma determinada quantidade de comida para ficar satisfeita e ficar saudável, se manter bem, mas você continua comendo além desse ponto de saciedade, qual necessidade você está tentando preencher? Então eu vou passar por algumas aqui com você, colocar algumas situações, eu gostaria que você pensasse como isso acontece na sua vida e em quais você se enquadra. A primeira delas é comer por tédio ou para procrastinar tarefas. Então é quando a comida ela entra para preencher o tempo ou para que você escape de tarefas mundanas. Sabe quando você não quer fazer aquela atividade mas ao mesmo tempo você sente que você não pode estar fazendo nada? Isso é muito comum em mulheres, isso é muito comum no mundo moderno, de que a gente tem a ideia de que a gente tem que estar produzindo o tempo todo. Então, se você está no meio do seu trabalho, por exemplo, você trabalha no escritório, exemplo, e você não pode simplesmente descansar na sua mesa, tirar uma soneca, a gente para o trabalho, come alguma coisa, porque é justificável. Comer sempre é justificável, mas descansar não. Percebe? Mas a necessidade, muitas vezes, é de realmente descanso, ou realmente é de dar uma pausa naquele trabalho insuportável, naquele trabalho desagradável, que você poderia fazer assistindo uma série, por exemplo, mas você jamais faria isso no lugar de trabalho. Então, veja bem, quando a gente tem uma experiência de tédio, ou a gente quer procrastinar alguma coisa, só de pensar em comer, quando você está procurando o que comer no iFood, ou realmente ir buscar a comida, ou ir a um restaurante, quebra totalmente quebra o tédio. Então é isso que a gente está buscando. A gente está buscando uma forma de quebrar aquela coisa tediosa e chata que você está fazendo,
ou que você não está fazendo, certo? Você não está fazendo nada. Então, a comida entra como uma coisa excitante e legal, e diferente, que vai quebrar a sua tédio, né? Não tem outra palavra melhor para isso. Então, pode ser ou quando você está sem planos, ou quando você está com uma tarefa muito trabalhosa e desgastante, como um projeto, um estudo, ou fazendo um imposto de renda, um exemplo, sabe aquela ideia de uma coisa assim desagradável, mundana, que você é obrigada a fazer? Assistir séries, sabe assim, sem fim. Realmente, assistir séries sem fim, ela é uma coisa contínua. Contínua, contínua, contínua. Nem Netflix não para, ele vai seguindo. Então, quando você para buscar comida, acaba sendo um quebra de tédio. E como eu falei agora, a necessidade de se ocupar o tempo todo. Você pode sentir que você quer fugir daquela atividade, mas você não tem outra forma de fazer isso a não ser ir na Copa buscar uma bolacha, sabe? Ah, dito isso, então, o segundo é a ideia de gratificação ou de animação. Como eu falei agora, por exemplo, buscar comida é excitante. E ela pode ser uma forma de você se motivar a fazer tarefas indesejáveis, visando uma compensação depois. Então, quando você tem essa ideia de que eu tenho um trabalho chato para fazer hoje, ou meu dia foi muito difícil, ou realmente meu chefe é insuportável e eu mereço, sabe assim, um agrado, a comida ela entra como prêmio. Então, a perspectiva de você comer uma coisa gostosa à noite, certo? Você ter essa experiência sensorial à noite, ela mitiga o desconforto. Ela fala assim, então eu vou fazer isso por mim depois. Então eu posso. Então isso se torna mais suportável. Meu dia se torna mais suportável. Ela pode também entrar o famoso mimo recompensa. Então, veja bem, ela realmente é um estimulante quando a vida fica maçante. Você planejar um restaurante, procurar um restaurante no Google, planejar o que comer, planejar um jantar. Mesmo ir ao mercado, muitas vezes já é uma quebra de rotina, já é uma coisa, uma fuga, certo? Da sua rotina maçante. Veja bem, uma coisa muito importante é o seguinte: a ideia de começar uma dieta, ela também é excitante, porque você tem a, a excitação da expectativa pelo resultado. Então, é muito atraente, porque você se imagina naquele corpo novo, naquela vida nova e assim por diante. Só que quando você tem essa adrenalina, só que quando a dieta fracassa, quando ela vira insustentável, você não tem mais essa excitação. E isso é substituído pela angústia, desespero, desalento, certo? Você fica numa situação totalmente oposta àquela situação do começo. E nessa hora, a comida entra como forma de recriar a excitação, certo? Você cria uma nova forma de se excitar. Quando você se arrepende de novo e começa uma outra dieta, você tem a outra excitação. Porque mesmo quando a comida entra como forma de excitação, ela também acaba virando um desespero, uma angústia, um desalento. Então, eventualmente, você vai querer criar aquilo de novo. Agora que eu percebi que está trocado isso daqui, né? Esse conteúdo daqui, isso aqui daqui. Enfim, fez sentido. E vira um ciclo sem fim. Você tem uma busca de excitação sem fim e você nunca consegue mantê-la por muito tempo. Nós somos seres que nós somos muito. A gente se acomoda muito fácil, assim, a gente se acostuma muito fácil. Então a comida também pode ser uma fonte de coisas boas. Então, como eu falei, pode ser uma fonte de conforto, um calmante, quando você está desconfortável ou realmente tá com dor ou tá resfriado, certo? Ou realmente você toma um pé na bunda e você quer se confortar, uma coisa gostosa. E ela bem ou mal, quando você come uma coisa doce, normalmente é porque a vida tá muito amarga, muito azeda, sabe? Então, assim, essa percepção de que minha vida está muito ruim e eu quero me confortar com um docinho. A comida também significa amor, ela também é um gatilho, ou seja, essa ideia de ser bem cuidada ou de ser bem amada. Tem muitos pais que não conseguem comunicar amor aos filhos, mas eles conseguem dar coisas para os filhos como forma de dizer eu te amo. Comida é uma delas. Tem diversos clientes que falam assim, cara, minha mãe só cozinhava para mim. Ela nunca falou que, né, me mimava de outra forma. Mas sempre que eu vou à casa dela, tem meu bolo favorito, e tem minha lasanha, tem não sei o quê. E acaba virando uma forma, entre aspas, tóxica de você mostrar amor. Bonita, mas que pode ser exageradamente exagerada. E também a comida como amor, ela dá aquela ideia de intimidade.
Sabe quando você começa um relacionamento e você começa a sair junto o tempo todo pra comer? Não é só porque comer é legal e é uma coisa, um programa de casal legal. É porque realmente dá essa ideia de que nós estamos partilhando uma refeição, certo? Nós estamos partilhando uma refeição e isso cria automaticamente um vínculo em algum nível. É diferente de tomar drinks num bar, é diferente. Especialmente quando passa-se isso para casa. Quando a primeira refeição que você cozinha para o seu parceiro, ou vice-versa, sabe assim? Essa ideia de que, nossa, agora tá legal, sabe? Porque você tem a ideia de aumento de intimidade. A comida também pode entrar como fonte, então, de descontentamento, no sentido de você usar a comida para lidar com frustração, ira, certo? Tanto que a gente tem muitos exemplos de pessoas que buscam alimentos crocantes, que sejam palitos de cenoura, mas que seja uma forma de você mastigar uma coisa dura, porque a vida está muito dura, são pessoas muito difíceis, e você acaba precisando ter uma sensação mesmo de descarga, sabe assim, de descarregar esses sentimentos. Então, ela entra para lidar com frustração e ira. Ela também entra como fonte de alívio de estresse. Isso é muito comum as pessoas relatarem que elas têm. Eu como muito porque eu tô muito estressada. Mas eu quero que você entenda uma coisa muito importante fisiológica, tá? Quando a gente está em estado de estresse, realmente a resposta fisiológica humana, né, animal que a gente tem ao estresse, ela diminui o desejo de comer, ela não aumenta, ela diminui. Isso por quê? Porque a gente tem a adrenalina liberada, certo? E a gente tem uma série de reações, então, fisiológicas que, promovem, que né, fornecem energia imediata, porque você tem que correr ou você tem que lutar, certo? Você está num estado de estresse puro. Isso diminui a sua digestão, ou cessa. Isso também aumenta a quantidade de açúcar no sangue. E essas duas coisas suprimem a fome e aumentam a saciedade, tá bom? E no mundo bonito é isso que acontece. Então, assim, a gente fica com essa resposta de segurança, esse modo de segurança que eu falo tanto, o tempo todo ligado. Fica a ideia de você estar sempre com açúcar no sangue alto e sempre com digestão muito diminuída é uma forma natural de proteção do ser humano, tá bom? Mas que quando crônico, ele contribui para a obesidade. Por quê? Porque ele tem tanto esses dois fatores que eu falei do açúcar e da digestão, como também mais cortisol liberado. Você fica com mais cortisol no corpo o tempo todo. E são fatores que aumentam a gordura abdominal, aumentam o risco de doenças cardiovasculares e diabetes, hipertensão e tudo mais. E, veja bem, no mundo moderno, a gente não tem razão para modo de luta ou fuga. Claro que você pode correr de um bandido, eu entendo isso. Mas o tipo de estresse que a gente lida hoje em dia não é um estresse, né? O seu chefe gritando com você não é um estresse que você pode lutar ou fugir, certo? É uma coisa, é um estresse que fica crônico, mas que ele não tem fim. E é por isso que a gente tem esse problema, então, de as pessoas associarem o estresse com aumento de peso ou com comer mais. Um, porque a comida entra como gratificação sensorial, né? Como conforto e distração e tudo mais. Mas também porque a gente tem um quadro fisiológico que favorece ganho de peso. Mesmo que, né, que pensando friamente, isso aqui deveria diminuir. Ou, sei lá, poupar massa magra, poupar gordura, porque o seu corpo está em modo de segurança. Coisa importante, fazer dieta ou microadministrar sua alimentação no sentido de contar calorias, contar pontos, ou ficar pensando obcecado demais com isso, odiar do seu corpo, tá? Tudo isso é estressante. Então tenha em mente que não somente o estresse do dia a dia, mas a própria boa intenção que você tem às vezes de emagrecer e de se cuidar mais, tudo mais, se isso vira uma coisa obsessiva e vira uma coisa desgastante demais, é mais um fator de estresse, tá bom? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A comida também entra como uma forma de lidar com desconfortos, ou seja, a ansiedade, que é aquela famosa, como porque eu sou muito ansiosa. É um sentimento desconfortável, às vezes constante. Sabe que você tem de não estar confortável, de estar realmente agitado, ou encucado, ou pensando demais no passado, pensando demais no futuro, e fica essa sensação desconfortável no seu corpo o tempo todo. Parece que tem borboletas no estômago, sabe? Não, mas não de amor, aquela coisa assim, ruim mesmo. E enquanto o foco está no estômago, o foco está na comida. Então você tenta suprir abafar essa sensação de
de agitação na sua barriga, muitas vezes, com comida. Também entra em casos de tristeza ou depressão leve, porque comida ela realmente entra como forma de animar os ânimos, ela é excitante e ela é diferente e ela tem realmente uma estimulação sensorial. E também a comida entra como a questão de alívio do quê? Quando eu falo alívio, é no sentido de soltar as rédeas. Tem muita gente, eu falo isso como uma pessoa em recuperação também, porque eu era assim, muito assim, de ter a ideia de que a vida tem que ser perfeita o tempo todo. E eu tinha que ser perfeita o tempo todo em tudo que eu fazia. E se eu fosse menos perfeita, eu não merecia amor nem felicidade. Então a gente tem, às vezes, uma rotina muito rígida e a gente tem padrões assim, de padrões pra gente mesmo, do que a gente é capaz de fazer, isso aqui muito exacerbados, certo? E muito rígidos também. E a comida, ela entra como a única forma de soltar as rédeas. Assim, a única forma que você tem de descansar. Ai, agora eu posso fazer o que eu quiser, sabe? Tipo, nesse momento eu mereço um alívio. Também tá trocado aqui, acho que foi na hora de configurar a apresentação. Mas, então, nesse sentido de soltar as rédeas, acaba sendo muitas vezes a sua única forma, o único momento em que você solta as rédeas. Isso é muito comum em pessoas que têm trabalhos muito sérios, cargos muito importantes, e sim, chefe de família, e aquela coisa que você tem que ter tudo o tempo todo sobre o seu comando de uma forma muito, muito certinha, sabe? E também tem um sentido de conexão que está aqui, que é a ideia de ser parte de um grupo. Então, muitas vezes a pessoa, ela sacrifica o que ela queria comer, ou sei lá, ela faz uma escolha diferente em termos de ou prazer ou de bem-estar, mesmo que você queria comer salada, mas todo mundo pediu pizza, então você come para não ser diferente. A comida é uma fonte também de pertencimento, certo? Dito tudo isso, você pode estar se perguntando assim, Lívia, mas tá bom. Eu me vi ali em vários gatilhos, eu percebi que eu tenho várias questões com comida pendentes desde que eu era criança e que eu faço até hoje, que eu como pra aliviar estresse, que eu como pra sentir animada, que eu como pra sair do tédio, pra procrastinar, tudo isso. Mas por que tem gente que come e tem gente que não come? Porque tem gente que usa a comida como forma de alívio emocional e tem gente que não, certo? Então, 3 coisas contribuem para isso. A primeira delas é a inabilidade de diferenciar fome genuína de estresse emocional. Então, se eu não consigo diferenciar as coisas, eu não aprendi isso, é possível que eu use comida que eu use comida achando que é fome, mas na verdade é um desconforto emocional. Isso é cultivado quando, por exemplo, tem uma criança, que também é no meu caso, tá? Que cresceu comendo em frente à televisão, ou jogando videogame, ou pareando atividades com comida que não eram somente comer. Então, conforme a gente cresce, isso é reforçado, certo? E ela cria-se, então, ali uma desatenção crônica em relação aos sinais de fome e saciedade. Ela não está percebendo que ela está com fome nem que ela está saciada desde muito nova. Adultos também fazem isso, né? A gente faz isso até hoje, a gente come com o celular na mão, come vendo série, né? É muito prazeroso, sim, mas é uma forma de desconexão. É uma forma de você não ficar atento ao que você deveria estar prestando atenção naquela hora. O segundo motivo, eu vou passar por tudo isso com mais calma, tá? O segundo motivo é o desejo, o hábito de usar comida para se distrair, se anestesiar ou diminuir uma emoção específica, um sentimento específico. Um alívio, certo? E também escapar de um estado afetivo de autoconsciência, no sentido de que, assim, ou você está se culpando por alguma coisa, ou você está remoendo alguma coisa que aconteceu, ou você tá descontente em ficar na sua própria pele com os seus pensamentos, sabe? Isso também é muito comum. E a incapacidade de enfrentamento de si mesmo acaba gerando a necessidade de escapar com comida. A boa notícia é que é possível mudar esse hábito de comer por uma resposta emocional, da mesma forma que a gente consegue criar um hábito de ir para academia ou de comer vegetais. Você pode estar chorando agora que você não come vegetais nem para academia, mas eu quero dizer assim, é um hábito que pode ser cultivado em qualquer idade, por homens e mulheres, não temos é possível, certo? E eu quero explicar aqui como a gente vai fazer isso. Então, dito isso, primeiro ponto, então, que eu falei dos 3 é a inabilidade de diferenciar fome de emoção. Então, como eu falei das crianças, certo? A gente tem viram adultos que comem totalmente desatentos em relação aos sinais de fome e saciedade. A gente também esse hábito, na verdade, qualquer hábito de comer distraído, ele dificulta a percepção dos sinais corporais. Então, você acaba não conseguindo diferenciar um desconforto emocional de fome.
é assim, realmente vira a mesma coisa. E a pessoa sente que ela tem fome o tempo todo, certo? Eu posso que você já ouviu isso ou já falou isso na sua vida. Então, e veja bem, tanto o desconforto emocional que a pessoa não quer enfrentar por acaso, mas eles, quando você ignora os sinais de fome cronicamente, eles ficam também mais fraquinhos. Você não está ouvindo, não está dando atenção para eles, eles acabam ficando mais abafados. Fica cada vez mais difícil, certo? Você vai ficando cada vez mais difícil você diferenciar uma coisa da outra. E é muito fácil confundir essas sensações. Não sei o que eu queria entender o que eu coloquei aqui. Tá, eu acho que tá sobrando aqui. Mas é fácil confundir essas sensações. Ah, sim, sei o que dizer. Gente, desculpa. A ideia de que, assim, quando você tenta controlar calorias e emoções, calorias, controlar a comida, comer menos, certo? Você restringir a alimentação de alguma forma, isso também é uma forma de você se desconectar de sinais naturais de fome e saciedade. Quando você tenta matar a fome genuína, com um chiclete ou tomando 30 copos de água, você está mais uma vez abafando os sinais de fome. Bom? E também você vai ter cada vez menos. Quanto mais você tenta abafar, mais fraco ele fica. O segundo ponto, então, é a supressão emocional. Ou seja, a regulação emocional, né, ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser um mecanismo de defesa, no qual a pessoa, assim, ela intencionalmente evita pensar sobre problemas, desejos, certo? Ela nem admite as coisas que ela quer, sentimentos e experiências. Então, é uma forma de você fugir daquilo, você regular o seu emocional. Só que essa forma de comer para regulação emocional, ela realmente acarreta um resultado indesejado. Então, por quê? Porque a gente tem a associação disso, de comer emocional para suprimir emoções, com uma maior tendência à depressão, ansiedade e baixa saúde física em geral. E também, quando as pessoas suprimem emoções, elas têm uma maior tendência à morte precoce e aumento de risco cardiovascular, hipertensão e câncer. Bom, então, não é só uma questão de ganho de peso, pelo amor de Deus, não é só isso. Se fosse só isso, seria uma coisa até menos problemática. Mas realmente as pessoas que engolem as emoções, ou elas não conseguem admitir que elas sentem, de alguma forma, acabam passando por problemas de saúde muito maiores do que isso. E as pessoas que tendem a suprimir emoções, que elas não conseguem verbalizar, elas não conseguem falar sobre isso, não conseguem encarar, né? Elas tendem a comer mais quando elas comem alimentos confortantes, do que pessoas que conseguem lidar bem com as emoções. É a famosa resiliência emocional, sabe? Então, e quando elas querem, alimentos confortantes, eu quero dizer alimentos densos em gordura e açúcar, que são realmente confortantes para o paladar e são mais associados com conforto. Então, quando a pessoa aprende a lidar melhor com o lado emocional dela, ela tem uma tendência a comer menos. Quando ela come menos desses alimentos. Coisa importante também, não depende da intensidade da emoção. Eu posso estar triste porque eu bati o dedinho na cama, eu posso estar triste porque alguém morreu. Não importa, se for triste, é só o fato de eu ter uma emoção, a tristeza, por exemplo, me sentir triste, não importa a intensidade, pode ser mais ou menos triste, é o que eu faço com isso. Se eu como para lidar com tristeza, eu posso comer porque eu bati na cama ou porque alguém morreu, percebe? E tem alguns outros fatores também, que assim, que eu acho importante colocar. A fome emocional ela é mais prevalente nas pessoas que empregam regras e restrições rígidas à alimentação e que pensam de forma dicotômica sobre os alimentos. Lembra do preto ou branco? Isso pode, não pode, certo ou errado, bonito, feio, bom? A gente tem um fenômeno que é, como eu tentar falar isso, alexitimia, isso, que é a dificuldade de identificar e verbalizar emoções e sentimentos. E ela é fortemente correlacionada com fome emocional, como relacionado e obesidade. E nesses casos, o que a pessoa faz? Ela prefere agir do que explorar. Ela não quer encarar, então ela age. E comer é uma ótima forma, porque é barato, é conveniente, é acessível, de agir sobre alguma coisa, fazer alguma coisa. Quando a pessoa não se sente no poder de fazer nada, ela come, porque comer é fazer alguma coisa. E também a gente tem a questão da inflexibilidade psicológica, que é a indisposição, né,
de experienciar experiências, né? De viver experiências negativas. O que eu quero dizer com isso é, ninguém quer viver coisas negativas. Mas se a pessoa tem um pavor de passar por isso, ou no primeiro sinal de que ela vai se sentir mal, ela não consegue lidar com aquilo, pode ser que ela coma como uma forma conveniente e acessível de diminuir aquilo imediatamente, mesmo que breve. E às vezes esse breve é tão breve que ela tem que comer de novo daqui 15 minutos. Percebe? Então, Lívia, o que pode ser feito? Então, a gente vai falar agora de como que a gente trabalha isso, né? E acho que, não vou dizer que é a única forma, mas a melhor forma de trabalhar isso é o seguinte. O primeiro ponto que a gente tem que começar, na verdade, é o passo mais importante, é o reconhecimento. Então, se eu tô te falando que comer com fome é importante, que você tem que respeitar o seu corpo, e para isso você tem que identificar a sua fome, certo? Você tem que perceber que você está com fome genuína e separar fome de sentimentos, tá bom? E isso, muitas vezes, é uma questão de investigação que a gente nunca teve. Você nunca teve, às vezes você nunca pensou, parou para pensar como é que eu estou me sentindo nesse momento de verdade, certo? E observar esses sentimentos da mesma forma que a gente observa a fome. Então, se você tem, por exemplo, se você criou o hábito de se questionar sobre fome a cada hora ou cada 2 horas, para começar a entrar em contato de novo com os seus instintos, com os seus sinais, da mesma forma você pode fazer isso para emoções. Como é que eu estou me sentindo? A gente não tende a se perguntar isso no nosso dia a dia. A gente vive tão corrido que quando a gente vê, a gente dormiu, acordou, você nem parou para perceber como você estava se sentindo em relação à sua vida, a você, à situação, ao seu trabalho, a você mesma. E quando a gente se pergunta como é que eu estou me sentindo, é importante que a gente comece a verbalizar mais sobre assim, eu tô bem, eu tô bem. Eu tô legal, não tô legal. Cara, explora, a gente tem um leque infinito de sentimentos. Então, assim, que a gente pode sentir. Então é importante que você comece a verbalizar mais e perceba que você pode estar se sentindo de 2, 3 formas diferentes ao mesmo tempo. Então, você pode estar com medo e animada, você pode estar triste, mas ao mesmo tempo contente por alguma coisa. Então, é importante que a gente comece a explorar mais. Quando eu percebo que existe um sentimento ali, que eu verbalize melhor, que eu observe com mais detalhes, como se você fosse observar um passarinho, sabe? Como é que você está enxergando isso mesmo? Quais são as cores? Qual é o tamanho? Como é que ele funciona? O que ele está fazendo? Certo? Como é que você está se sentindo fisicamente? Aonde você sente dor? No sentido de tristeza. Quando está ansiosa, aonde você sente? É na barriga, na cabeça, na perna? As emoções elas geram uma resposta fisiológica na gente que a gente muitas vezes ignora. Então é importante que você também se investigue nesse sentido. E aí, Lívia, o que eu faço com isso? Agora que eu tô com essa batata quente no colo, porque veja bem, enquanto você era ignorante, você vivia num mundo bonito, cor-de-rosa, em que você, eu gostava muito de comer, e comida é o problema, e não sei o quê. Agora que a comida não é o problema, e que você começa a perceber que você tá comendo por razões emocionais, o que você faz com isso? É importante que você tenha ferramentas. Então, a primeira delas é o seguinte: a primeira estratégia para o que você fazer com esse sentimento é simplesmente sentir. Eu sei que parece besta, mas é muito efetivo, na verdade. Se você começar a partir do pressuposto que você não está com um defeito por se sentir assim, e que você não tem que consertar nada, porque aquela emoção, embora seja desconfortável, ela não tem poder de te machucar, certo? Você não vai sofrer nenhum mal sentindo aquilo. E ela vem como uma onda mesmo, ela vai crescer e vai, então, murchar, certo? Ela vai diminuir naturalmente, é normal. Então, se você se permitir aceitar a forma que você está se sentindo, certo? Perceber que isso não está errado, que isso não vai te machucar, pode ser realmente o caminho mais rápido para você se sentir melhor. Qualquer tipo de evitamento, você acaba prolongando o seu desconforto. Ao invés de aliviar, você pode até aliviar naquele momento, mas ele volta, às vezes volta mais forte. Então, para sentir isso daqui, é importante não julgar o seu estado emocional nem como errado, nem como bobo, nem como feio, sabe? Às vezes a gente quer negar que a gente está se sentindo de uma forma específica, a gente acha feio, ou a gente acha que a gente está sendo mesquinho, ou egoísta, ou qualquer coisa. E quando você tenta julgar esse estado emocional como inválido, como assim, nem precisa se sentir assim, que besteira, não sei o quê, não tá ajudando. Então, se permitir sentir o que você está sentindo. Não tentar justificar demais
ou analisar demais como você se sente. Cara, eu me sinto assim, acabou. Só o fato de falar assim, cara, eu tô com raiva, certo? Você nem tem que passar pelo processo de super entender a situação. Claro que isso é legal para você entender de onde veio, mas simplesmente de você admitir, eu tô com raiva, eu tô com inveja, eu tô com não sei, o que você está sentindo, é um ótimo começo. Tudo começa de parte do reconhecimento, certo? Outra coisa, ficar ruminando a situação que aconteceu, reforçando aquele negócio com, eu devia ter feito isso, porque ele devia ter feito isso, e eu devia ter falado aquilo, e ele devia ter feito, e devia. Essa ideia de rotular as atitudes das pessoas como certas ou erradas, isso só intensifica e prolonga o seu sofrimento. Então, é importante reconhecer a pedra, certo? Reconhecer a emoção, mas não se apegar a ela. É importante você reconhecer, aceitar e acreditar. E acredite em mim, ela vai diminuir, ela vai passar o desconforto, ele não é agudo por muito tempo. Outro ponto, outra estratégia é aprender a reavaliar ao invés de suprimir. Se suprimir as suas emoções faz mal até para a saúde, né? Então, é muito mais proveitoso a gente aprender a reavaliar, ou seja, mudar a perspectiva que você tem sobre uma situação. Bom e velho ver o lado bom das coisas, sabe? Parece besteira, mas é exatamente isso. Se aconteceu uma coisa, sei lá, alguém conseguiu uma promoção no trabalho, alguma coisa, ou você foi demitido, não sei, mas alguma coisa de bom deve vir disso. Você talvez... Eu estava conversando sobre isso esses dias com uma amiga, de que como eu detesto fazer serviço doméstico, sabe? Mas eu acho que eu teria um certo trauma, porque eu fazia... Trauma não. Eu me divertia quando era criança fazendo isso com a minha mãe. E era um momento que eu tinha com ela, quando eu tinha com a minha avó e tudo mais. E olhando, quando eu olhava pra trás, eu pensava assim, nossa, quando eu era adolescente, eu odiava fazer aquilo. Só que, bem ou mal, eu aprendi a fazer muita coisa em casa. Você percebe? É só simplesmente você olhar por um outro lado. Tipo, alguma coisa de bom sai de qualquer coisa. É só você exprimir. Outra coisa, a regulação emocional via supressão, ela vai levar ao aumento do consumo alimentar sob estresse emocional. Agora, a regulação emocional via reavaliação cognitiva, ela vai diminuir a inclinação ao comer emocional. Ou seja, mudar de perspectiva, ver o lado bom das coisas, mudar a forma de se colocar no lugar do outro, às vezes, para entender o que aconteceu. Na verdade, isso se resume a uma coisa muito, muito simples, que é pensar de uma forma menos frustrante, mas que ainda seja verdadeira. Não adianta você tentar se enganar achando que as coisas são maravilhosas, quando elas não são. Mas existem formas menos frustrantes de pensar, com certeza. E muito importante que na questão de perspectiva, de mudar a forma de pensar sobre as coisas, é rever as expectativas que você tem sobre as coisas na sua vida, de como elas deveriam ser. Os seus ideais de perfeição, de relacionamento, de família, de trabalho, de vizinho, de amigos, de tudo. Não é querer decepcionar, mas assim, a gente tende mesmo a esperar muito das coisas, das pessoas, e talvez essas grandes expectativas possam estar te mantendo cronicamente desapontada, tá bom? E se está cronicamente desapontada, você chega aqui, porque é horrível realmente ficar desapontada com as pessoas, é muito ruim. E com a gente mesmo. E a terceira forma de lidar com isso é aumentar a tolerância ao estresse. Porque veja bem, quando a gente tem estresse emocional, quando a gente tem um desconforto, se você tem pouca tolerância àquilo, você realmente não quer se sentir nervosa, não quer se sentir irritada, você quer explodir, a gente tem esse senso de urgência de escapar daquela situação ou fazer algo drástico para mudar a situação naquele momento. A resiliência, então, é a ideia de confiar que você é capaz de lidar com a situação, com o desconforto, tá bom? E situações difíceis em geral, a gente tende a conseguir fazer tantas coisas difíceis na vida e a gente não se dá os créditos por isso. Então, se você pensar por outro lado, mais uma vez, a ideia de mudar de perspectiva, os desafios inevitáveis, eles vão vir com certeza na sua vida. E é a sua chance de crescer, e é a sua chance de passar de nível. Eu sei que a gente tende a ver o lado ruim das coisas e é muito fácil ficar preso na ideia de que o mundo é injusto com a gente e que, nossa, não tinha que ser assim e fulano é diferente, eu não sou. Mas pense que os desafios que você tem e a sua habilidade de vencê-los é o que te molda, tá? Eu penso nisso toda vez que eu penso em quanto tempo eu lutei com comida na minha vida. Cara, se eu não tivesse passado por isso e sofrido do que eu sofri, eu não estaria aqui agora.
certo? Então, é um lado bom da coisa. Outra coisa, as situações, esse sentimento de desconforto, certo? Ele só é tão estressante porque a gente está ou prospectando o futuro, querendo pensar no que aquilo vai implicar, ou no passado, remoendo as coisas que aconteceram, ou com vergonha, ou com arrependimento, ou mesmo com raiva. E a gente está pouco no presente. Isso vem muito daquela ideia do mindfulness, da gente estar no momento presente e perceber que a gente não pode fazer nada pelo que já passou, a gente não pode fazer nada pelo que vai vir, certo? A gente pode planejar alguma coisa, mas a gente não pode agir no futuro, a gente pode agir agora. Além disso, acredite que você consegue, tá bom? Você consegue lidar com coisas difíceis, com emoções difíceis. Não vai ser fácil, não vai ser legal, mas você consegue fazer coisas difíceis, eu te garanto. E número 4, na verdade, acho que falei 3, são 4, que é flexibilizar a sua alimentação. E eu não estou falando de dieta flexível, pelo amor de Deus, tá? Eu tô falando aqui daquela ideia da contenção, do comer contido ou do comer rígido. Esse controle alimentar muito rígido, ele é associado com comer emocional, com compulsão alimentar e desinibição. Quando a pessoa come um boi e come a boiada, sabe? Quando você simplesmente, de repente, ou a pessoa toma uns 2 drinks e aí desinibe, inclusive com comida. Então, a alimentação flexibilizada aqui no caso, ela quer dizer uma alimentação inclusiva, ou seja, que você não restrinja nada sem necessidade clínica ou ética, que você tenha, então, alimentos variados todos os dias no seu cardápio e você permita que a sua ingestão calórica varie de um dia para o outro de uma forma natural, porque naturalmente isso acontece com pessoas normais. Tá? Não adianta você acreditar que você vai sobreviver com 1.500 calorias todos os dias e contar aqueles números, porque o seu corpo tem gastos diferentes. E, naturalmente, a sua ingestão calórica varia, isso é natural. Essa flexibilidade, certo? A alimentação livre de culpa e variada tanto em termos de alimentos quanto em termos de calorias gerais, certo? Ela é associada ao menor IMC, né? Não é o contrário, e também no maior sucesso de manutenção de peso a longo prazo. Então, as pessoas que emagrecem assim, elas têm muito mais chance de sucesso no longo prazo do que quem emagrece contando as coisas ou se restringindo demais. Dito isso, como a gente começa então? Entendi e tal, a partir de agora vou ficar um pouco mais esperto com o que eu estou sentindo. A ideia é que você pratique sentir essas emoções sempre que você for comer. Então, se você trabalha comigo, você já me ouviu falando que é importante dar uma pausa antes de comer. Para você começar a perceber o seu prato, começar a perceber o seu nível de fome, e assim por diante. Ter um momento no presente antes de devorar a sua comida. Nesse momento, essa oportunidade de sentir o que você está sentindo. Nomear o que você está sentindo. Avalie sua fome no sentido assim, eu estou com um tanto de fome, naquela escala de fome famosa. E também perceber o seu estado emocional antes de comer. Você estava muito estressada, muito atarefada, muito sobrecarregada, muito nervosa? Ou não, você estava com muita preguiça? O que você estava sentindo antes de comer? Qual era o seu estado emocional? E como que ele afetou a sua escolha? Se ele afetou a sua escolha. E com esse reconhecimento, você vai ficando mais esperta com as situações que você vive, com as pessoas que você convive, como isso tudo faz você se sentir, né? E como que você se sente influencia a sua alimentação. Você também pode começar a se questionar se você não está se sentindo bem e você percebe que você está comendo para se sentir melhor, tem algo mais efetivo que você possa fazer a respeito, além de esperar passar, se você quiser. Veja bem, nem sempre a gente pode fazer alguma coisa, mas geralmente a gente pode. Nem que seja tomar qualquer tipo de atitude. Eu já vou chegar aqui. Senti, Lívia, identifiquei o que eu estava sentindo, ótimo. Então, você identificou, você permitiu sentir aquilo, e só isso, de você perceber e nomear essas emoções, isso já tem um efeito muito, muito benéfico no seu bem-estar. Emocional e global também. Você pode escolher não fazer nada, sendo que você sabe que essa emoção ela vai passar, ou você pode sim tomar uma atitude apropriada. Tá? Você pode conversar com alguém, você pode pedir desculpas, você pode argumentar, você pode sair para esclarecer, dar uma andada, certo? Abraçar o seu cachorro, ou fazer qualquer coisa que te traga um estado emocional positivo.
para tentar lidar com aquilo ou minimizar o seu sofrimento, tá? De uma forma ou de outra, querendo você agir ou não, você acredite no que eu estou te falando, que de uma forma ou de outra você está anos-luz na frente de uma pessoa que seja a sua versão anterior, que negava essas emoções ou que tentava engoli-las com comida, tá bom? Esse reconhecimento, eu sei que parece simples demais, eu entendo, mas é quando as coisas começam. E quando as coisas começam, você consegue perceber o que está te causando desconforto, quem ou que situação. E é importante que você tenha coragem para ver isso, certo? O autoconhecimento ele tem um preço, que muitas pessoas não querem pagar. Mas se você está aqui, eu acredito que você é uma pessoa que está disposta a entender como é que isso funciona, a se conhecer melhor e também a melhorar a sua qualidade global de saúde emocional. Então, para isso, a gente começa assim, identificando, nomeando e escolhendo o que fazer. É capaz que tenha dias que você não queira fazer nada, é capaz que tenha dias que você queira realmente tomar uma atitude, né? Coisas importantes que eu quero reforçar aqui no final. A primeira delas que é assim, isso é um ponto que, quando eu comecei a entender isso, eu fiquei realmente um pouco chocada, porque eu tinha dois extremos, certo? Como grande parte das pessoas tem. Ou eu estava comendo em excesso, especialmente por uma causa emocional. No caso, diversos fatores influenciavam nisso, mas no caso era o meu desconforto com o meu corpo, comendo em excesso por uma causa emocional, tá? E tudo que isso me fazia me sentir, como eu me sentia dessa forma. Ou o meu outro oposto era restringindo a minha alimentação, fazendo uma dieta. E eu sempre achava que isso eram coisas totalmente opostas, porque eu me sentia diferente nos dois extremos. Entretanto, essas duas ações, ou comer em excesso ou fazer uma dieta, não são opostos. Eu sei que parece que são, mas elas não são. Elas são os dois lados da mesma moeda. Elas são o mesmo lado da mesma moeda. Você está tentando manipular ou controlar o seu estado emocional via comida. Você percebe que nos dois pontos, que parecem extremos, a comida ela está no controle. A comida ela está no pedestal. Ela está dominando o seu estado emocional. Seja ele para se sentir melhor comendo em excesso, seja o seu estado quando você nega as coisas porque você está se restringindo. Então, o poder ainda está com a comida. Além do que, fazer uma dieta por si pode engatilhar emoções negativas. Porque é estressante controlar a alimentação e, eventualmente, quando as coisas começam a desandar, porque eventualmente elas desandam, você acaba se sentindo mal e você vai buscar tanto comida para se excitar de novo, quanto comida para se sentir melhor de forma global. Então, dito isso, quando você se permite sentir o que você está sentindo, é hora então de aprender a honrá-los, lembra? Quanto mais você cultivar a habilidade de falar por si mesmo, de se expressar, de se defender, de cuidar das suas necessidades, dizer não para as pessoas se você precisar. Quanto mais você cultivar essa habilidade, menos atraente será a comida para você. Veja, a gente tem... talvez você conheça alguém que é assim. Uma pessoa que realmente está com sobrepeso ou obesa, e você percebe que ela não tem voz, ou que ela não tem... Ela parece uma pessoa muito apática, muito tranquila, sabe? Porque ela não criou a habilidade de exteriorizar opiniões ou, em algum momento, talvez, ela acredite que ela precisaria estar com um corpo diferente para ser ouvida ou ser significante. Então, ela acaba engolindo muitas coisas junto. É literalmente isso. Para que isso desça, certo? Para que a voz abafe, para que ela se sinta melhor. Mais uma vez, a comida ela é incapaz de resolver os seus problemas. Se eu disse isso ainda, isso é muito óbvio, né? Tipo, você pode se sentir melhor por um momento muito breve, mas ela não vai resolver o que causou aquele problema. Com o tempo, ela só piora as coisas. Quanto mais você usa a comida para se sentir melhor, mais infeliz ela acaba ficando, porque você tem que lidar ou com a emoção, ou com o desconforto e a culpa de comer demais, ou com ganho de peso. E veja bem, uma coisa que eu acho importante ressaltar aqui, que ocasionalmente comer para se confortar, comer aquela canja quando você está doente, sabe aquela coisa assim? Ou você realmente ter momentos
em que a comida esteja profundamente enraizada, ligada a afeto e ao emocional, é muito positivo, tá? Isso faz parte da nossa cultura, faz parte da sociedade, a gente faz parte do laço familiar, isso é muito importante. Contanto que você não ignore ou não, né, realmente exclua da equação os seus sinais de fome e saciedade. Contanto que você não sinta culpa pelo que você está comendo. Porque se isso acontecer, acredite, você não está se beneficiando. Mesmo com os benefícios do afeto, não sabe. Existe uma coisa mais forte aqui que não está legal e que você tem que olhar. Mais algumas considerações. Especialmente mulheres que me procuram, elas relatam muitas vezes esse sentimento de estar sempre cansadas, sempre sem tempo, sempre exaustas. E acaba gerando certo ressentimento da rotina, sabe? E quando a gente fala de comer melhor, de praticar exercícios, acaba sendo mais uma tarefa, uma coisa que elas têm que fazer. E acredite, não tem como as pessoas saberem como a sua vida é difícil, entrarem na sua pele. E por mais, assim, eu percebo que existe uma necessidade que a gente tem de que as pessoas entendam como a gente sofre, como a gente se sacrifica, como a gente trabalha. E eu não duvido que você faça isso mesmo. Que você realmente faça tudo isso, que você se sinta sobrecarregada. Só que os outros não vão te dar pontos por isso. Né? Se você já se pegou trabalhando, ou sei lá, fazendo coisas muito além do que uma outra pessoa, ou que convive com você, e ela parece estar numa paz, e você está totalmente esgotada, e você sente, poxa vida, eu só queria que alguém visse como é que eu estou trabalhando, como é que eu estou fazendo, ninguém está vendo. Tá? Eu sinto muito te dizer isso. Então, engolir comida para lidar com isso, que eu percebo que é uma coisa muito frequente, a gente chega em casa e já vai pra geladeira, sabe? Ou no caminho de casa já pega alguma coisa, porque você teve um dia muito estressante no seu trabalho, e como você trabalha, poxa vida, ninguém está vendo. Então, assim, não é errado dizer não, quando você tem que dizer não. E assim, tirar as coisas do seu prato vai te dar mais espaço para cuidar de você. Outra coisa, a gente tende a ser muito catastrófica com a gente mesmo. Então, assim, e muitas vezes, isso é muito comum, das pessoas falarem assim, mas eu como porque eu mereço, eu como porque eu tive um dia muito difícil, eu como porque não sei o quê. Mas acredite, você faz sua parte. Você pode ser a Mulher Maravilha, mas assim, você faz sua parte. E por que você sente que você deveria ser recompensada? Sabe, eu percebo assim, quer ver um exemplo? Do chefe, ou do lugar de trabalho muito ruim. A pessoa tá numa equipe que ela detesta, tá não sei o quê. Cara, infelizmente, né, o mundo corporativo acaba sendo assim mesmo, às vezes. E ela tem um bom salário. Então, assim, isso, ela é recompensada. Ela tá tendo uma recompensa por aguentar, entre aspas, aquilo. Claro que eu não tô desejando isso pra ninguém, mas tá vendo? Existe uma recompensa financeira para aquilo, o trabalho que ela faz. Por que a gente acha que a gente tem que ganhar mais, ou ter mais prazer? Sei lá, fica aí pra você pensar, tá bom? Como eu falei agora, expressar o que você precisa é muito importante, porque as pessoas não vão adivinhar. Então, assim, se você precisa de meia hora sem as crianças, por favor, fale com alguém que possa te ajudar a cuidar delas por meia hora. Porque se você nunca tiver tempo para você, você não vai se sentir bem cuidada, porque você não vai se cuidar, claro. Então, quanto menos coisas tiver no seu prato, cabe mais autocuidado. E, por favor, isso é um problema muito sério também, que eu lido muito com isso, tanto pessoalmente quanto com as pessoas à minha volta, que a gente acha ou errado pedir ajuda, ou feio, ou parece que a gente não tá dando conta, ou parece que a outra pessoa não vai fazer tão bem quanto a gente. Acredite, ela vai fazer do jeito dela, pode não ser perfeito para você, mas para ela está muito bem feito. Então, tem que ser uma pessoa que você confia, certo? Mas para que possa te ajudar, que possa te quebrar galhos, para que você não se sinta com tantas coisas no seu prato. E, mais uma vez, né, que eu falei já isso antes, não é errado descansar, por favor. Eu sei que a gente vive numa sociedade que valoriza o trabalho árduo, e parece que a única forma de ter sucesso na vida é ralando muito, e, sabe, sendo a produtiva, a maravilhosa, fodona que dá conta de tudo.
Mas a gente acaba tendo medo de parecer desocupada, ou inútil, ou preguiçosa, sabe? Mas você é humana. Então, assim, não adianta, muitas vezes, você estar numa situação que você não quer parecer isso daqui e você usar comida para fugir do trabalho ou fugir das tarefas que você tem que fazer, já que você sente que nenhuma outra distração é permitida. Então, ou nenhum outro descanso é permitido, certo? Eu não sei se eu já falei isso aqui nessa aula, até me esqueci, mas existem outras formas muito prazerosas de se distrair. Por exemplo, uma coisa que lá eu gosto, por exemplo, é navegar na internet. Vendo o quê? Maquiagem. Vendo o quê? Videoclipe. Vendo coisas que eu gosto de saber, gosto de ver, gosto de conhecer. Isso é uma distração. Eu não estou produzindo nada. Mas eu estou fora da minha tarefa mundana de trabalhar. Tá bom? Pode ser ler, pode ser o que você quiser, tá? Mas eu tô dando ideias, porque às vezes você não tem como sair do computador, eu entendo isso. E talvez você possa fazer uma outra coisa por você, bem, bem, bem inútil para você se distrair. E por fim, eu quero colocar uma coisa aqui que você vai me xingar, eu tenho consciência disso. E eu também demorei muito para aceitar essa ideia de que a forma emocional, ela é um presente. Ela é mesmo. Porque acredite, o nosso apetite, ele tem um poder intuitivo muito forte. Então, quando existe um desbalanço entre estressores, certo? Se você tem muitos estressores ou muitas responsabilidades e pouco prazer e pouco relaxamento, ou existe alguma coisa muito incômoda na sua vida, um relacionamento abusivo, ruim, ou alguma coisa que pese muito para você, que esteja te sufocando. Se você tende a usar comida, você pode voltar a usar comida. Veja bem, não é porque a gente curou a forma emocional agora, de hoje, que ela nunca mais vai voltar. É capaz que você passe por uma outra situação diferente e que você não tenha mecanismos de enfrentamento para aquilo ainda. Mas você pode criar. Você cria uma vez, você cria de novo. A ideia é que o seu apetite, se você tem uma nova situação desconfortável e assim esmagadoramente desconfortável, e o seu apetite ele se descontrola, significa que alguma coisa está errada. E muitas vezes eu vejo assim, a gente come para não ver ou querendo evitar ou querendo não olhar para situações familiares, ou relacionamento amoroso, ou de trabalho, ou com os filhos, ou de carreira, ou de situações da vida que estão um cocô. E a partir da hora que você aceitar aquilo, reconhecer aquilo, você vai ter que fazer alguma coisa sobre aquilo. Bom? Então, é importante que você tenha a consciência que, se o seu apetite vive fora de controle e você sente que você não consegue se controlar com a comida, claro que existe um componente fisiológico, tá bom? Do comedor contido, de fazer dieta por si, mas também existe esse componente emocional. E o que o seu emocional quer dizer é que alguma coisa não está legal. Por isso que a gente fala que é um presente, por mais que não pareça. Então seja a hora, talvez, né, de reavaliar algumas coisas, o seu grau de satisfação em áreas da sua vida que não tem nem a ver com comida, certo? Nem tem a ver com o seu corpo. Dito isso, o que eu quis dizer com esse último slide do presente é que, cara, o comer o demais, certo? Você está exagerando o tempo todo, você sente que você vive fora de controle. Isso é uma bandeira vermelha, uma bandeira branca, uma sirene ligada, para que você entenda, saiba, né, que alguma coisa não está certa na sua vida. Seja qualquer uma das áreas possíveis que você pode imaginar. E uma vez que e veja bem, mesmo que você não esteja disposta a lidar com isso agora, sei lá, você tem um problema no casamento, por exemplo, você não sinta disposição nenhuma para resolvê-lo, mas o simples fato de que você reconheça e aceite o que você está sentindo e que aquilo é um problema, você, acredite, você vai parar de se sentir tão impotente e tão fora de controle. Porque você já fez o primeiro passo, que era o reconhecimento. Dito isso, se você tomar uma atitude, ótimo, coragem, porque acredite, você é capaz de lidar com coisas difíceis, você não está quebrada, você simplesmente está provavelmente ou com o hábito de comer para se sentir melhor, ou tentando suprimir uma emoção, emoções em geral,
ou realmente querendo escapar da sua vida. Lembra que eu falei é o momento que a pessoa escapa da autoconsciência? Quando fala autoconsciência, é isso daqui, é você olhar para você mesmo, para sua vida e ver coisas que às vezes você não quer reparar, tá bom? Coragem, e é isso que eu tinha para te falar. Bom proveito e até a próxima.